Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma dica aqui do canal EC Tutoriais. Pois bem, na dica de hoje eu venho falar um pouquinho sobre janelas no Python. Pois bem, o que acontece? Para você que está iniciando agora os seus estudos de Python e começou a trabalhar com interfaces gráficas, você já deve ter percebido que quando você cria uma janela no Python utilizando alguma das bibliotecas presentes ou que você pode baixar, como por exemplo a Kiwi. Eu, por exemplo, prefiro utilizar uma biblioteca que já tem por padrão no próprio Python, que eu acho uma das melhores bibliotecas para trabalhar com janelas, uma das mais simples, inclusive, que é a biblioteca Thinter, certo? Então, você já deve ter percebido que quando você cria a sua janela, a sua interface gráfica no Python, e você salva o arquivo, você quando vai executar para verificar como que ela está funcionando fora do interpretador, ele abre a janela e abre também o console, ou seja, o terminal do Windows. Vamos lá, se você não está entendendo onde que eu quero chegar, eu vou colocar aqui um exemplo. Então vamos criar aqui uma janela bem simples. Então, from Thinter, certo? Aqui vai uma dica, apesar de estar escrito tkinter, né? Eu vejo muitas pessoas falar tkinter, mas a pronúncia correta é Thinter, ok? Então, from Thinter, import asterisco, ou seja, nós vamos importar tudo que está dentro da biblioteca Thinter, certo? Então, é muito simples criar uma janela, uma interface gráfica em Python, certo? Então eu tenho aqui from Thinter importer asterisco, ou seja, eu estou importando tudo que está no módulo. Eu tenho que declarar uma variável para criar a minha janela principal. E normalmente a gente pode utilizar a variável que quiser. Eu vejo muitas pessoas por aí utilizando a variável root nesse caso. Porém, eu vou falar por mim. Eu particularmente não gosto de utilizar a variável com esse nome root, porque root, quando você chegar em bancos de dados, você vai verificar que em alguns sistemas de bancos de dados, root é muito utilizado com usuário e senha de bancos de dados e eu não gosto muito de conflitos. Aliás, eu prefiro dizer e seguir uma boa prática de programação que nome de variável ela tem que descrever essencialmente o que você quer atribuir a essa variável, o que você está trabalhando com essa variável. Então o que nós queremos agora é criar a janela principal. Então eu posso, nesse caso aqui, declarar três nomes. Eu posso declarar janela, eu posso declarar janela principal, eu posso declarar janela main, que é principal. Eu gosto de trabalhar da seguinte forma, eu coloco main, porque eu sei que esse main é o corpo principal do meu programa. No caso de uma interface gráfica, eu sei que main é a janela principal. Então eu vou atribuir a variável main, certo? Que é principal. Eu vou atribuir tk. Nesse caso aqui, tk, o T vai estar maiúsculo, ele é uma função presente dentro da biblioteca Thinter, certo? Que atribui a criação da janela. E uma forma bem simples de terminar aqui é colocando main.main_loop. Por quê? Porque eu estou dizendo o seguinte, ó, eu quero que execute a janela principal infinitas vezes. Nesse caso aqui, ó, esse main, certo? Aqui eu vou até fazer o seguinte, eu vou mudar aqui para não confundir vocês. Eu vou colocar aqui janela, pronto. E aqui a gente muda para janela. Por quê? Porque no caso, eu utilizo aquele main porque eu não confundo. Porque o main que eu coloquei aqui antes do ponto era a declaração da minha variável. E esse outro main com o loop aqui é a chamada da função que vai fazer com que ela fique executando várias vezes. Certo? Se eu der um executar aqui, ó, perceba que eu estou com o terminal shell do Python aberto, dou um executar aqui, e ele já criou, olha só como é bem simples criar uma janela, uma interface gráfica aqui com o Python, ó. From Thinter importer asterisco, janela recebe tk, a função tk, janela.mainLoop. E perceba que ele já criou aqui para mim, ó, eu posso maximizar. Eu já tenho alguns padrões que seria arrastar, mover ela na minha janela. Eu tenho o botão fechar, eu tenho o botão minimizar, certo? Então, eu tenho aqui várias configurações de janela já presente
na minha aplicação só com essas 3 linhas, ok? Tudo bem, aqui no caso nós estamos com o terminal shell do Python aberto, ok? Dá até pra gente fazer uma brincadeira rápida aqui, eu posso colocar assim... Não, eu não vou ficar entrando na questão de configuração agora, porque não é o intuito desse vídeo. O intuito desse vídeo é ser um vídeo rápido e mostrar para vocês uma questão que acontece muito. Eu vou fechar aqui, vou fechar o interpretador do Python. E perceba que aqui eu já tenho numa pasta onde eu salvei aqui o meu arquivo janela, certo? Ele está com a extensão .py, ok? O que significa isso? Perceba que aqui, ó, onde eu estou mostrando aqui no interpretador, ele está aqui, ó, janela.py, ou seja, py. Significa o quê? Que é um arquivo do tipo Python. Como vocês bem sabem, arquivos Python a gente não precisa exatamente dele ser executável, porque é uma linguagem interpretada, ok? Se eu clicar aqui nessa janelinha aqui, ó, der 2 cliques rápido, ó, percebe que ele abre e fecha aqui, ó. Vocês conseguem perceber que ele abre e fecha. Porque, na verdade, aqui está acontecendo uma coisa. Eu esqueci de, é claro, né? Aqui, main loop é uma função. Então, eu tenho que chamar essa função. Então, vamos fechar aqui novamente. Vamos salvar, certo? Save. Agora sim. Se eu clicar aqui, ó. Perceba que ele abriu aqui a janela, certo? Só que ele abriu também aqui, ó, o terminal do Windows, certo? Se eu fecho a janela, ele fecha o terminal do Windows. Vou abrir novamente, ele abre os dois juntos. Se eu fechar o terminal do Windows, automaticamente ele fecha a minha janela. E por que que quando eu crio o arquivo, se eu estou trabalhando com uma interface gráfica, por que que ele abre o terminal do console? Muito simples, porque o Python vai ser interpretado através do seu interpretador. É meio óbvio. A linguagem Python ela não tem executável, ela vai ser interpretada, ela não é uma linguagem compilada. Isso significa o quê? Que no momento que eu pegar e enviar a chamada de execução de um arquivo Python, isso aqui tudo vai rodar no interpretador, só que ele não vai chamar lá o interpretador shell, ele vai chamar o console, ou seja, o modo terminal do sistema operacional, seja ele do Windows, do Linux, do Mac ou de qualquer outro sistema operacional. E como é que eu faço se eu quiser que execute apenas a janela? Ou seja, eu não quero quando eu clicar no arquivo, ele é um arquivo, no caso, de... Como é que eu posso dizer? É uma interface gráfica. Eu não quero que seja visível a execução do terminal enquanto a minha interface gráfica está rodando. Como que eu faço isso? Simples. Eu não preciso modificar nenhuma linha do meu código. Basta apenas que eu modifique a forma como eu vou salvar o meu arquivo. Então aqui, ó, eu vou modificar aqui. Em vez de clicar em salvar, eu vou clicar em salvar como. Aqui ele já vai cair diretamente na pasta onde eu criei o arquivo. E aqui, em vez de salvar como Python Files, eu vou colocar aqui como All Files, certo? Todos os arquivos. E aí, em vez de salvar como .py, eu vou salvar como .pyw. Ou seja, PYW significa Python Window. Ou algumas pessoas costumam dizer Python without console, né? É o arquivo Python sem o interpretador console, sem o interpretador terminal junto. Eu vou salvar. Como são dois arquivos diferentes, não tem nenhum problema. Ele vai pegar aqui e vai salvar com o mesmo nome, porque a extensão é diferente. Com a diferença que um é um Python file e o outro, se vocês olharem aqui, ó, na descrição do arquivo, ó, esse primeiro, Python, certo? Janela, Python file. E esse segundo, janela, Python file no console. Ou seja, esse aqui é apenas a interface gráfica. Se eu executo o primeiro, ele vai chamar a minha interface gráfica e vai chamar aqui o terminal do console. Quando eu fecho o console ou eu fecho a janela, ele fecha automaticamente toda a minha aplicação. Nesse segundo exemplo, quando eu clicar para executar, perceba que ele não chamou
o terminal do Windows. Ele chamou apenas a minha janela gráfica, ok? Então é assim que nós tiramos a execução do terminal do console durante uma execução de aplicação gráfica. Basta apenas modificar a extensão com que nós vamos salvar o nosso arquivo. Em vez de salvar como PY, nós vamos salvar como PYW. Gostou dessa dica? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e não se esqueça, temos também aqui o nosso curso de Python 3.6 básico para iniciantes, além de outros cursos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Fui!